começar falando do Curitiba. Daniel Rodrigues fala do Verdão do Alto da Glória, pois o técnico Eduardo Barroca falou com a imprensa. Quais são as novidades? Conta pra gente aí, Daniel. Muito bem, Mora Júnior, um forte abraço para você, para os amigos que acompanham o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. Mais uma semana de trabalhos está sendo encerrada pelos lados do CT da Graciosa. Os jogadores alviverdes estão trabalhando em separado, com grupos determinados pela comissão técnica, sem ter o contato físico e também preservando toda a questão do isolamento. Coritiba foi a primeira equipe do futebol paranaense a voltar aos trabalhos depois de uma prévia liberação por parte da Secretaria Estadual da Saúde. A Federação Paranaense de Futebol ainda não definiu a data para o retorno do campeonato estadual e por isso mesmo o Coritiba segue trabalhando e aguardando esta definição. O técnico Eduardo Barroca concedeu entrevista coletiva de forma online, aonde os companheiros de imprensa enviaram perguntas para o treinador alviverde abordando diversos assuntos. E o primeiro deles, Barroca falou a respeito de como trabalhar sem ter uma data específica para voltar aos jogos. E também falou a respeito da renovação de contrato de jogadores que tinham o vínculo terminando no final do ano com o Coritiba. É o caso do Rafael Lima, o zagueiro, do Henrique, também zagueiro prata da casa alviverde, e do meio-campista Giovanni Augusto. Portanto, Barroca falou a respeito dessa situação e vamos acompanhar aqui no Placar Transamérica a palavra do técnico alviverde. Bem, a gente vinha em um processo competitivo, vinha numa evolução muito grande. Isso foi interrompido de uma forma abrupta. Passamos um período sem atividades. Depois retomamos as nossas atividades de maneira remota, online. Cada atleta fazendo a sua atividade na sua casa, sob supervisão da nossa equipe física. Hoje nos encontramos na primeira etapa de retorno, que é a etapa do desenvolvimento individual dos jogadores, e esse é o nosso foco nesse momento, que é respeitar todas as medidas de segurança e ter o foco e a lupa na individualidade dos jogadores, naquilo que eles perderam nesse período de inatividade, naquilo de como eles se encontram hoje, como eles podem melhorar a forma, o método, o monitoramento individual, para aí sim a gente pensar mais à frente nas dinâmicas coletivas e depois, numa última etapa, pensar no período competitivo, já que a gente não tem ainda uma certeza cronológica de um calendário competitivo. Então, entendo que a gente tem que pensar com um padrão de excelência máximo em cada etapa que a gente esteja vivendo. Eu já tinha falado anteriormente que, antes de olharmos para fora, era muito importante que a gente tivesse um diagnóstico mais assertivo de tudo que temos dentro, né? E em comum acordo, conseguimos a renovação desses 3 atletas. O Rafael Lima, uma liderança, um jogador extremamente importante, um jogador com experiência na competição. O Giovanni Augusto, um jogador que chegou recentemente, recuperou a sua forma, está nesse processo de evolução ainda, de recuperação de forma, e vem um momento de crescimento muito bom. Então, por mérito dele, o Coritiba optou pela renovação, e um jogador que também tem uma boa experiência na nossa competição principal, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, e o Henrique, um jovem jogador, um jogador com potencial muito grande de ser aproveitado, de ser desenvolvido aqui internamente, de ter a experiência de participar de um elenco com jogadores mais experientes, de participar de uma primeira divisão, né? Então, e além disso, um ativo do clube. Então, eu estou bastante satisfeito com a tomada de decisão do clube de fazer a renovação desses atletas.
Muito bem, tá aí a palavra de Eduardo Barroca, que se reuniu com os jogadores essa semana. Ele estava no Rio de Janeiro, testou negativo para o novo coronavírus, já está na nossa capital e acompanhando os trabalhos do Coritiba. São essas as informações do Coxa e a gente volta na próxima semana falando mais do Verdão aqui no Placar Transamérica. Bom, por falar em importância, o Daniel Valdrigues vem chegando com notícias do julgamento de ontem no STJD com relação ao caso Brasil de Pelotas, Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. A torcida do Londrina estava ligada, estava esperançosa, mas parece que as notícias não são legais para o torcedor do Tubarão não, hein? Conta pra gente, Daniel. Muito bem, Moura Júnior, um abraço para você e chegamos para falar a respeito do Londrina. O Tubarão, como parte interessada, esteve acompanhando o julgamento que aconteceu ontem pela terceira comissão do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, lá no Rio de Janeiro, mas lembrando que a sessão foi de forma online, sessão remota. E isso acabou dando à equipe do Brasil de Pelotas uma vitória pelo placar de 4-1, sendo absolvido em uma denúncia na qual o Londrina, como parte interessada, aguardava uma punição por parte do STJD. A informação dá conta de que o Brasil de Pelotas jogou com as últimas rodadas da Série B com atraso salarial, o que não é permitido pelo Regulamento Geral de Competições. E com isso poderia perder aí 6 pontos. A equipe gaúcha terminou o campeonato à frente do Londrina, 5 pontos. O Londrina é a primeira equipe rebaixada da Série B do ano passado. E com isso, se o Brasil de Pelotas for punido, o Londrina automaticamente fica com a vaga na Série B deste ano. Portanto, como parte interessada, o advogado da equipe do Tubarão, Paulo Schmidt, diz que irá recorrer ao pleno do STJD e, claro, também ainda a Corte Arbitral e também a FIFA. Lembrando que não houve, então, o respeito do fair play financeiro. Além deste caso, o Londrina também como mais um interessado na questão envolvendo o Figueirense. A equipe catarinense também tem denúncia de que jogou as últimas rodadas com salários atrasados e o Londrina com salários em dia, o que para o advogado da equipe do Tubarão é uma forma de atrapalhar, já que o Londrina manteve então os seus salários em dia, está sendo punido contra equipes que atrasaram os salários. Tudo isso está sendo colocado lá no STJD, mas cabe recurso e o Londrina vai até a última instância para tentar a vaga dentro da Série B deste ano. São essas as informações do Tubarão aqui no Placar Transamérica.